Oi, pessoal! E aí, turma? Opa! Tá me vendo bem aí? Deixa eu colocar um lugar bem bom aqui para facilitar. Pera lá. Que melhora. E aí, pessoal? Vocês já estão aí? Deixa eu só ajeitar aqui um lugarzinho bom, porque assim que eu coloquei aqui não ficou legal. Aí, agora sim. Estão me vendo aí? Vou arrumar o cabelo, né? Sempre. Bom, boa noite aí de Portugal, tá vendo o pessoal aí? Obrigado por vocês estarem aí mais uma vez comigo, tô vendo os coraçõezinhos todos subindo aí. Bora lá, né? Já terminei meu trabalho aqui, então agora... E aí, pessoal da Espanha, São Luís do Maranhão, Vitória, bom demais, tá todo mundo junto agora. Aracaju, sensacional. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar então. Eu coloquei para vocês de tema aí para a gente falar sobre low carb, porque é uma coisa que muita gente me pergunta muito sobre dieta low carb, estratégias low carb. Eu prefiro chamar sobre estratégias low carb, porque dieta parece que você está fazendo uma coisa obrigado, alguma coisa que é temporária ou alguma coisa que tem data para acabar, né? E na estratégia low carb a gente faz isso como uma estratégia de saúde. Já vou compartilhar algumas coisas com vocês aí de como a gente faz, mas quando eu falo primeiro em low carb, eu não estou dizendo para não comer carboidrato, e sim comer carboidrato em horários estratégicos. Por quê? Porque hoje existem diretrizes que são as DRIs, e essas diretrizes elas nos direcionam para uma concentração de proteína, de carboidrato de 45% a 60% no plano alimentar. Só que tá bom o volume, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Dá um ok aí quem tiver vendo, por favor. Tá bom, né? Então tá bom. Que às vezes eu falo um pouco baixo, mas se estiver falando vocês me chamam a atenção aqui. Bom, mas as diretrizes colocam então para a gente ingerir em torno de 60% de carboidrato. Isso é bastante coisa. Porque hoje eu vejo na minha prática clínica, em estudos que depois eu vou mostrar aqui para vocês, que 60% de carboidrato é uma quantidade um pouco alta. E essas diretrizes precisam ser reformuladas, então já existem grupos que estão trabalhando na reformulação dessas diretrizes, mas isso é um pouco complicado e um pouco moroso, porque envolve indústria, envolve pesquisadores, envolve uma série de coisas para que isso aconteça de forma adequada. Então, nos meus planos alimentares, eu costumo fazer uma concentração de carboidrato um pouco mais baixa. Então, já é uma característica minha. Na minha vida, na minha alimentação, eu uso uma quantidade de carboidrato um pouco mais baixa. Eu uso mais ou menos, quer ver? Vamos pegar aqui, hoje nós vamos virar bastante aqui nessa sala, tá? Vejam só, deixa eu inverter, eu vou enxergar tudo. Estão vendo esse estudo aqui? Esse estudo é um estudo bem bacana, que mostra a importância da gente diminuir um pouco do carboidrato no café da manhã. Mas antes de chamar a atenção disso, eu mostro isso aqui para vocês, ó. Eu trabalho com uma quantidade de carboidrato, de proteína e de lipídio em torno disso, em torno de 25%, de proteína em torno de 35%. Na verdade, eu calculo em torno de 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Vocês estão vendo? Se não estiver vendo muito bem, pode ser que seja a internet de quem estiver vendo. A minha internet está bem boa aqui. E vocês estão vendo lá no fundo o slide? Se não estiver vendo, eu falo para vocês. Então tá bom, tá ok. Quem não estiver vendo é porque está com a internet ruim, tá bom? A minha é bem boa aqui. Então a gente trabalha em torno de 25% de carboidrato e 35% de proteína. Proteína trabalha em torno de 2,5, 3 gramas por quilograma de peso e gordura em torno de 2 gramas por quilograma de peso, trabalhando a concentração em torno de 40. Isso é muito individualizado, pessoal. Depende do momento que o paciente está, se esse paciente está fazendo, por exemplo, a gente vai colocar alguns nomes como
bulking, cutting. No bulking, por exemplo, a gente diminui um pouco de carboidrato e depois, no cutting, a gente diminui um pouco de carboidrato, 20, 25, 30, ou até menos. E no bulking, que é uma fase onde a gente coloca mais carboidrato, a gente aumenta bastante a concentração de carbo na alimentação. Tá? Então, tudo é estratégia e tudo é momento, onde a fase do plano alimentar que esse indivíduo tiver. Mas, no geral, os últimos estudos têm recomendado a gente trabalhar um pouco menos de carboidrato para diminuir o risco de resistência à insulina, para melhorar a perda de gordura e o ganho de massa muscular. Só que tem muita coisa sobre low carb aí e muito mito, né? Muita bobagem, muita coisa que não existe. Fazer dieta low carb não é tirar totalmente o carboidrato, e sim colocar em quantidades ideais, tá? Quando eu falo para vocês em quantidades ideais de carboidrato, a gente vai ter que calcular para cada um, tem que estimar para cada um. Mas diminuindo um pouco já vai ser bastante interessante. Eu tenho estudos que mostram concentrações de proteína bem alta, que é muito difícil a gente fechar. 4 gramas, por exemplo, de proteína. Mas eu trabalho em torno de 2,5, 3 gramas por quilograma de peso, que o resultado costuma ser bem bom. E o que eu mais uso é esse aqui, ó. O índice glicêmico e a carga glicêmica como grandes indicadores. Além de fazer um low carb, eu também uso o índice glicêmico como um grande indicador de planejamento. Mas a carga, por exemplo, melancia tem um índice glicêmico alto, mas tem a carga glicêmica baixa. Dá para usar melancia em quantidades bem individualizadas, mas eu consigo colocar no plano dos meus clientes, dependendo da fase que esses clientes estiverem, claro. E aqui eu tenho, por exemplo, esse estudo aqui, ó, que estou apontando, ele mostra o excesso de carboidrato estimulando alguns receptores celulares, alguns Toll-like receptors inflamatórios, tá, o que pode desencadear uma resposta inflamatória, uma inflamação. Então, e quando eles colocam diminuição de carboidrato, a concentração está em torno de 25%. Tá? Então, vários estudos têm confirmado isso que eu falei. Esse estudo aqui, para vocês terem ideia, é um estudo mais antigo, que mostra a ingestão aumentada de proteína como grande modulador de grelina. Para quem não conhece, grelina está envolvido com ganho de peso, e a gente fazendo modulação disso daí, a gente consegue uma boa resposta. Esse estudo ele coloca no título como um café da manhã com grande concentração de proteína. Na verdade, é um café da manhã usando em torno de 2,5, 3 gramas de proteína. E isso é clássico, isso aqui foi de 2006, então não é de hoje. Olha, se vocês virem aqui, ó, isso é de 2006. Desde 2006 que estão falando isso. Agora não sei por que não aplicam, tá? Não entendo. Mas se eu aumentar proteína, tem um monte de bobagem, tá? Se aumentar proteína vai complicar meu rim, vai que não sei o que. Gente, se vocês comerem 200 gramas de proteína numa refeição, é claro que vai sobrecarregar o rim. Se eu estou falando de 2,5, 3 gramas de proteína, eu estou falando por quilograma de peso espalhados durante o dia. Não é colocar proteína de qualquer jeito, super concentrar proteína. A gente não é responsável, nós nutricionistas não somos irresponsáveis. O que a gente faz é espalhar a proteína em pelo menos 5 refeições. Se a gente não fizer 5 refeições proteicas, não fecha a conta. Não consegue trabalhar 2,5, 3 gramas que for por quilograma de peso. Então o que a gente tem que fazer primeiro é espalhar a proteína ao longo do dia. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. E ninguém precisa fazer, por exemplo, ceia proteica. Tá? Ceia proteica. Para poder, eu tenho que fazer até na ceia. Não, de repente nem precisa, de repente a gente consegue colocar tudo no jantar. Então, eu gosto de usar proteína em pelo menos 5 refeições. Aí eu consigo colocar sem sobrecarregar demais, porque se a gente sobrecarregar demais uma refeição, a gente aumenta muito bactéria gram-negativa. A bactéria gram-negativa adora grupo amino que está na proteína. E essas bactérias gram-negativas é que vão fazer com que haja modificação de pH e mais um monte de coisa ali que não dá que eu nem vou entrar em detalhes, senão a gente vai ficar a noite inteira aqui falando. Mas o que eu chamo a atenção para vocês é que a gente não pode concentrar a proteína numa refeição só. Eu vou tomar 3 scoops de whey. Para que isso? Porque não espalha ao longo do dia. Eu vou comer não sei quantos gramas de grão de bico. Não precisa concentrar. A gente trabalha
bem espalhado. Esse outro trabalho aqui, vou virar a câmera aqui de novo para vocês, mostra o seguinte. É um trabalho de 2016, está vendo que está riscadinho ali? Que fala para estimulando um café da manhã também com uma quantidade proteica um pouco maior. Vocês viram que eu mostrei 2 estudos que falam bastante do café da manhã. Tá? A gente tem que começar o dia com uma concentração de carboidrato menor. Isso não sou eu, Luciano Bruno, que estou dizendo, isso é ciência. Então o que eu estou fazendo é usar a ciência a nosso favor. Então eu sou professor, a minha obrigação é de compartilhar a ciência, não o que eu acho. Eu não acho nada. Eu não acho nada. As pessoas, você gosta disso, eu gosto daquilo, você gosta de usar pouco a proteína ou pouco não sei o que. Eu não gosto de nada. A minha função é trabalhar a ciência a meu favor. E é isso, e a nosso favor. Então o que eu digo para vocês é que, por exemplo, eu sempre gosto de fazer café da manhã mais proteico, tanto eu quanto para os meus clientes. Se eu faço, por exemplo, vamos pegar aqui um clássico, ovos mexidos. Vocês cansam de me ver comendo ovo mexido lá que eu ponho aqui no Snap. Quem não tiver meu Snap é Luciano Bruno CS, eu tenho colocado bastante coisa lá. E eu também coloco no Instagram, vocês já estão acostumados mais a verem lá. Eu uso 2, 3, 4 ovos no meu café da manhã e mais uma fruta de baixa carga glicêmica. Porque se eu estou fazendo low carb, eu não vou comer 4 rodelas de abacaxi, porque vai subir o índice glicêmico daquela refeição, vai concentrar carboidrato, mas eu posso colocar frutas de baixo índice glicêmico, eu posso colocar goiaba, eu posso colocar kiwi, eu posso colocar até maçã, morango, isso é possível de ser feito, tá? Posso colocar maracujá, abacate, isso dá para fazer. O que não é essa coisa desesperada, então eu vou comer bacon de manhã, tá? Bacon tá cheio de gordura saturada. Gordura saturada estimula um monte de receptor celular inflamatório. Então essa história pode comer bastante bacon no dia. Eu não coloco bacon para ninguém não. Porque vai estimular a inflamação? Vai. Isso tem um monte de estudo já mostrando como que isso acontece. Mas eu gostei desse estudo que eu estou mostrando para vocês, que é de abril de 2016, justamente mostrando esse café da manhã como grande estratégia para se começar um dia, o café da manhã com mais proteína. Para quem é vegetariano, vegano, que não come ovos mexidos, dá para fazer uns overnight oat com leite vegetal, mais proteína de arroz. Faço bastante leite vegetal, já mostrei o estudo aí. Leite vegetal e leite de arroz, leite de coco, leite de um monte de coisa. E vocês misturam proteína de arroz ou vocês misturam proteína de ervilha, que já concentra, coloca farinha de aveia, dá para colocar frutas, dá para fazer um overnight tranquilamente. Eu faço muito isso. Hoje é segunda sem carne, então hoje o que eu comi de manhã foi um overnight oat, que eu fiz usando leite de coco, proteína de arroz, morango e farinha de aveia, e ficou sensacional. Coloquei chia também para ficar um pouco mais grossinho. Para quem pediu o estudo aqui, deixa eu virar a câmera aqui, deixa eu mostrar para vocês mais uma vez, tá? É esse aqui, certo? Da Nutrition Research de 2016, certo? Modification of Traditional Breakfast. Então depois vocês conseguem achar. Eu não me lembro se esse artigo é free, tá? Mas eu acho que sim, não me lembro. Depois vocês vão jogar no Google aí e vão achar, tá? Pela citação aqui em cima, vocês já conseguem buscar esse artigo, tá bom, pessoal? Bom, então, existe um protocolo bem bacana de fevereiro de 2016 que mostra a estratégia low carb como uma estratégia bem interessante. Esse protocolo foi um protocolo validado, tá? Vou mostrar aqui para vocês também. Figurinha que eu tenho bem bacana, tá? Eu estou mudando a câmera assim para o pessoal ficar girando, depois eu não enxergo se vocês estão vendo ou não. Aqui eu consigo acompanhar. Então aqui em cima vocês estão vendo, falando de restrição calórica, restrição de carboidrato, não é tirar carboidrato, e sim usar em torno de 20, 25% de carboidrato. Então, a restrição calórica associada com uma alta concentração de compostos bioativos, de fitoquímico, que eu falo bastante, auxilia na oxidação de ácido graxo, tá? Auxilia na biogênese mitocondrial. Quando a gente diminui carboidrato e aumenta compostos bioativos, nós estimulamos um fator transcricional, por exemplo, chamado sirtuína-1. A sirtuína-1 estimula PGC1-alfa. O PGC1-alfa ele é um cofator transcricional
que auxilia na expressão de uma proteína chamada NRF1 ou NRF2, que é essa aqui que eu estou apontando o dedo. O NRF1 e 2 está ligado à detoxificação. Então a gente aumenta a carga antioxidante estimulando o NRF1. NRF1 estimula uma proteína chamada glutationa. E a glutationa é responsável pela detoxificação e eliminação de um monte de radical livre. Então o que a gente faz é diminuir um pouco o carboidrato, colocar fitoquímicos, estimula a sirtuína, tá? Estimula PGC1-alfa e estimula NRF2 e 1. Oba, sensacional! Fiz biogênese mitocondrial, tá? Com isso, aumenta a biogênese mitocondrial. Aumentar a biogênese mitocondrial significa gerar uma demanda, né? criar uma organela que vai, dependendo da atividade física do que se come, claro, queimar mais gordura, vamos colocar assim, trocando em miúdos, certo? Então, vocês estão vendo que tem uma série de mecanismos um pouco mais complexos, mas que justificam usar um carboidrato com uma quantidade de carboidrato menor. Eu não sou carbofóbico não, viu gente? Vocês vão imaginar que eu não como carboidrato, mas eu como nas horas certas. Eu tenho esse slide que eu fiz aqui, que são alvos de trabalho. Então a sirtuína é um grande alvo no meu planejamento nutricional, assim como o NRF1, NRF2 e NRF3. Tá? Então esses alvos, eu sempre quando eu faço um plano alimentar, eu não faço um plano de qualquer forma. Então eu olho para essa pessoa e imagino, na conversa, nos rastreamentos e tudo que eu faço, eu já olho para o meu paciente, eu já imagino os alvos que eu vou trabalhar com aquele paciente. Tá? Fatores transcricionais, genes, como que eu vou estimular, como que eu vou silenciar isso usando alimentos e compostos bioativos. Então, isso hoje em nutrição é possível e é fácil de se fazer. Fácil no sentido que ninguém precisa fazer nada mirabolante, nem ficar comprando coisa cara para fazer esse tipo de estímulo não, tá? Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. A gente sempre trabalha uma concentração mais baixa de carboidrato associada com compostos bioativos. Então, não adianta só diminuir carboidrato. Eu tenho que colocar uma quantidade boa de fitoquímico. Como, por exemplo, eu estou tomando um chá aqui agora. Tem um chazinho, estou tomando um chá de sachê, porque eu estava na pressa aqui, não deu tempo de fazer outra coisa. Mas eu peguei um chá de gengibre aqui super concentrado, tá vendo? Eu já tinha colocado um e coloquei outro. Coloquei 2 sachês de chá de gengibre, tá bom? Então, a gente tem estímulos específicos. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês entenderem um pouco mais. Estão vendo esses genes aqui? Esses genes são famosos por serem obesogenes, tá? Como assim obesogenes? Em pesquisas populacionais de pessoas com sobrepeso, eles sempre aparecem. São os que mais aparecem. Esses obesogenes, eles podem, por exemplo, ser silenciados quando a gente usa uma estratégia low carb associada com compostos bioativos. Mas como assim silenciado? A gente auxilia na modulação, tá? Auxilia na modulação e silenciamento do gene, principalmente o FTO. E esse FTO, quando eu faço uma estratégia low carb associada com compostos bioativos, eu consigo bons estímulos de PPAR e PGC1-alfa. Estimula o NRF2, que vai estimular o processo de detoxificação, que vai estimular a atividade antioxidante. Ou seja, eu estou conseguindo fazer uma estratégia low carb a nosso favor. Uma outra coisa que vocês verem aqui. Aqui eu tenho uma figura que mostra duas pessoas, tá? Aqui eu tenho um gene problema, vamos colocar assim, tá? E aqui eu tenho 2 alelos. Essa pessoa aqui é a falsa magra, tá? Aquela que tem mais gordura, dificuldade de ganhar massa muscular. Muito provavelmente esse indivíduo é homozigoto, tá? A esse alelo G, que está relacionado com esse tipo de composição corporal. Essa outra mulher aqui da foto tem o mesmo gene, só que ela tem 2 alelos AA que estão relacionados com o metabolismo mais lento e um pouco mais de ganho de gordura. Nesses 2 casos, elas podem se beneficiar de uma estratégia low carb. Não só esse caso aqui, tá? E nem só esse caso aqui. Como que a gente sabe se esse indivíduo vai se beneficiar da estratégia low carb? Fazendo. Então a gente começa e verifica se realmente aquele indivíduo respondeu à estratégia low carb como a gente gostaria. Se a gente coloca metas, indicadores de progresso, se ele não está respondendo, a gente começa a usar outras estratégias, tá? Como jejum intermitente. Não vou falar de jejum intermitente hoje, tá, pessoal? A gente coloca para outro periscope.
Então, de jejum intermitente. Então, são estratégias que a gente usa também para tentar estimular a oxidação de gordura. Tá? E aí existe uma série de compostos bioativos que a gente vai associar ao low carb para ter uma boa resposta. Por exemplo, aqui eu tenho uma figura que mostra vários compostos bioativos. Tá? Para quem for da nutrição aqui, se quiser dar um print, recomendo a leitura desse artigo, tá? Que é um artigo de 2012, onde ele sinaliza vários compostos, como por exemplo a catequina que está no cacau, a analiginina, que está na casca da laranja, o resveratrol da casca da uva, como compostos interessantes para se fazer metilação e acetilação de DNA, que auxilia no silenciamento de genes que estão envolvidos com ganho de peso. E isso, primeira coisa que a gente faz é a estratégia low carb. É a partir da estratégia low carb que esses compostos bioativos podem ter uma eficiência na sua ação. Então, o que eu faço? Primeiro passo, eu sempre tento usar uma estratégia low carb para ter esse tipo de resposta. Quer ver? Vamos mudar de lado aqui agora, que eu vou mostrar uma outra coisa para vocês sobre outros estudos que relacionam o low carb com alguns benefícios à saúde, como por exemplo, modulação de telômero. Tá vendo aqui, ó? Aqui esse artigo relaciona a dieta com o telômero, tá? Como assim? O telômero ele está presente no cromossomo e ele é uma organela que é responsável, na verdade, trocando em miúdos, deixa eu explicar de uma forma mais fácil. O telômero ele está na cauda do cromossomo e ele é responsável por replicação celular. Na verdade é o seguinte, quanto mais replicações celulares, maior o tamanho do telômero. Quando ele vai diminuindo, as replicações celulares vão diminuindo e a célula envelhece. E a gente pode ter envelhecimento precoce. Então, o envelhecimento precoce, ele vem, por exemplo, de uma agressão de telômero. Quando eu falei ali que a gente tem que estimular o NRF2, que é um fator transcricional, esse NRF2 é um fator que estimula enzimas antioxidantes. Quando a gente estimula enzimas antioxidantes, a gente protege o telômero, porque o telômero está ligado com longevidade. Quanto menor a cauda do telômero, menos longevidade. Então a gente tem que proteger o nosso telômero. Uma das estratégias de proteger o telômero, esse estudo aqui é bem interessante, cara, deixa eu mostrar aqui de lado. Esse estudo aqui é bem interessante porque ele mostra o seguinte, tá? Que quando a gente tem uma alimentação com uma quantidade de carboidrato, quando a gente aumenta, quando a gente tem uma alimentação com baixa quantidade de leite ou sem leite e menos de 100 gramas de carne, o risco a proteção do telômero é muito maior. Então, qual que é a conclusão desse estudo que eu estou mostrando aqui para vocês de dieta e telômero? Reduzir o consumo de carne, reduzir o consumo de leite e reduzir o consumo de alimentos de alto índice glicêmico e jogar o carboidrato um pouco mais para baixo. De novo, não é tirar, é diminuir a quantidade de carboidrato no plano alimentar, certo? Associado a isso, eu tenho outras plantas medicinais que vão ajudar bastante, tá? Tem que esse outro estudo aqui, quem for da área pode dar print, né? Como diz a minha uma moça que eu sigo aqui, dá print, família. Então aqui vocês podem dar print nesse estudo e nele ele traz uma infinidade de plantas que ajudam, né, associado ao low carb, na redução de peso, por exemplo, no aumento de massa muscular. E plantas e ervas bem simples, a gente nem imagina que vai fazer isso, como por exemplo como chama? Camomila. A própria camomila faz isso. Casca de romã, semente de romã, compostos como por exemplo a quercetina, a miricetina, compostos como o campiferol, todos esses, o próprio resveratrol, as capsaicinas da vida, que são os extratos de pimenta, tá? O capsiato faz isso de uma forma bastante eficiente. A gente vai associando isso ao plano alimentar. Como que eu posso fazer isso pensando na prática? Se a gente consumir umas 3 doses de chá por dia, a gente provavelmente já vai oferecer uma grande quantidade desses compostos bioativos que eu estou falando para você. Olha que legal essa figura aqui, ó. Está mostrando a restrição calórica, o exercício
e os compostos bioativos fazendo modulação de importantes marcadores, como a sirtuína, que é marcador que é um fator transcricional que vai auxiliar na resposta antioxidante, a NPK, que está ligado à queima de gordura, tá? Então aqui eu tenho importantes mecanismos que são estimulados pela redução calórica, pela redução de carboidrato, exercício e compostos como resveratrol, epigalato-catequina, curcumina. Eu faço muita fórmula usando esses compostos e uso junto com chá, tá? Tem um composto que chama hidroxitirosol. O hidroxitirosol é um composto sensacional que ajuda no estímulo de sirtuína. Além de ser as pessoas usam muito para diminuir melasma, para clarear a pele, que é o hidroxitirosol. Mas tem que ser o hidroxitirosol extraído da azeitona, tá, pessoal? Não pode ser da folha, não, porque isso não funciona. Então, esse composto, ele tem uma ação antioxidante e de estímulo de sirtuína bem grande. Então, aconselho vocês a usarem o hidroxitirosol associado com resveratrol e curcumina. Aí vocês têm uma fórmula power. E olha aqui no final, aqui, ó, aumento de longevidade, né? Saúde, o anti-aging e longevidade. Isso porque foi feita uma série de estímulos de fatores transcricionais que, ao final, melhora o telômero. Então, quando eu penso em low carb, a primeira coisa que eu penso é de proteção ao telômero. Ou seja, eu estou usando uma estratégia para proteger o telômero, para proteger essa estrutura do cromossomo que vai auxiliar na longevidade. Então, a gente não pensa só em estética, só em perda de peso ou só ganho de massa muscular, porque isso é consequência, isso vai acontecer. Então, os meus pacientes, eles me procuram buscando perda de peso, buscando aumento de massa muscular, isso vai acontecer. Mas isso é uma consequência. Quando a gente passa o carro na frente dos bois, é que é uma catástrofe. Ter um corpo trincado, sarado, hoje, é fácil. Isso é um corpo comprável. Vocês podem comprar esse corpo. Esse corpo está à venda. Vocês podem facilmente obter esse corpo. Mas manter esse corpo de forma saudável, eu nunca vi. Então, o que acontece é que as pessoas estão supervalorizando o que não tem valor. Então, você vê uma pessoa trincada, não sei o que, é muito bonito, mas aquela que conseguiu na raça. Aquele que não conseguiu na raça, ele não pode ser um motivo de inspiração, porque eu não me inspiro em quem usa esse tipo de droga, tá? A não ser, não tô julgando competidores, esse é meu universo, eu trabalho com muitos competidores, mas a vida do competidor é muito difícil, é muito pesada, a gente não tem que ser, eu vou seguir isso agora, tá? Porque seria uma imprudência, mas um corpo comprável hoje é muito fácil, mas o que eu mais tenho aqui é gente que já teve corpos lindos e que apresentou algum tipo de problema, porque não conseguiu manter. Então, o corpo comprável não me interessa. Me interessa aquele corpo que é conseguido na raça, tá? Com um plano alimentar. E eu sou muito sincero com meus pacientes. Eu mostro para eles, olha, até aqui eu consigo te ajudar. Daqui para frente não é mais natural, eu não posso mais ajudar e não vou ajudar. Então, o low carb ele vai te ajudar a ter saúde, vai te ajudar a ganhar, a perder gordura. Bem montado, ajuda no ganho de massa muscular, mas começou a aumentar o que não se aumenta, aí vocês já veem que não é natural. Não preciso falar, vocês percebem isso facilmente, o que é e o que não é natural, tá? Bom, então o que acontece é o seguinte, nós nutricionistas trabalhamos com saúde. Então, quando eu falo para vocês de usar uma estratégia low carb, nós estamos trabalhando com saúde. Não estamos sendo imprudentes, tirando carboidrato, de jeito nenhum. Hoje existe uma série de estudos que nos respaldam cientificamente de fazer esse tipo de intervenção, tá? Sou contra a dieta que tira totalmente carboidrato. Eu acho que tem muitos mecanismos que dependem de uma quantidade mínima aí de carboidrato. E quando a gente diminui, a gente acaba aumentando gordura. Só que a gente tem que aumentar a gordura boa, tá? Gordura que vem de óleo de gergelim. Eu não sei se vocês usam óleo de gergelim, mas eu aconselho a usar o óleo de gergelim. O óleo de gergelim tem vários estudos mostrando metilação de genes inflamatórios, acetilação de genes importantes. Então, o que acontece? Modulação da acetilação de genes importantes. Então, o que acontece, pessoal, é usar coisa boa. A gente tem tanta coisa boa no mercado, óleo de gergelim, óleo de abacate, óleo de semente de uva, azeite de oliva extra virgem,
que tem muitos estudos mostrando a proteção do telômero. Então vocês veem, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, é uma dieta com uma altíssima concentração de gorduras boas para auxiliar na proteção de telômero. Então, quando a gente diminui carbo, alguma coisa tem que aumentar. O que a gente aumenta? Gordura e proteína. E que proteína a gente vai aumentar? Tem que ficar comendo carne? Não, o que a gente mais tem é proteína, inclusive combinações de proteína vegetal, tá? Ótimas combinações de misturar quinoa, amaranto, arroz, feijão, a gente consegue boas quantidades de proteína. Mas como que eu vou colocar arroz em low carb? Dá para colocar, é só trabalhar essa quantidade de forma eficiente, certo? Tubérculo a gente acaba usando muito nas estratégias low carb. Eu estou vendo alguém falar da Misha aí. A Misha é a Misha Mamãe Fitness, é uma paciente que eu tenho que é bem bacana. Muita gente conhece ela, porque ela já é uma mulher que tem 3 filhos, já sofreu com sobrepeso, com obesidade, e hoje é uma menina que inspira muita gente e que tem orgulho de dizer que é minha paciente e que faz as coisas bonitinhas, e ela faz uma estratégia low carb. Então ela é um exemplo de como se pode queimar gordura, como se pode ganhar massa muscular fazendo certinho. E a Michi, ela faz muito, mais certo que eu. Ela não sai um dia das coisas que foram propostas, né? Mas o que foi proposto não é uma coisa muito difícil, tá? É passível de ser feito por qualquer pessoa. Eu não gosto muito de restrição, tipo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. A gente pode comer tudo que a gente quiser, desde que a gente saiba o quanto e quando, tá? Não vou ficar comendo uma coisa errada de noite, por exemplo, tá? Então, o que a gente faz é quantificar e qualificar principalmente. Qualificar no sentido, se eu estou fazendo low carb, será que não seria melhor jogar o carboidrato à tarde? Diminuir um pouco o carboidrato no café da manhã, diminuir um pouco no almoço, não tirar, diminuir, e jogar um pouco mais de carboidrato lá para as 4, 5 horas da tarde, que é o momento onde tem picos de cortisol, o momento onde as pessoas têm mais fome e já comem uma refeição que traga saciedade para a noite, porque muita gente chega louco lá à noite querendo comer o mundo quando chega em casa. Então, se chegou em casa com fome, é porque não comeu direito à tarde. Não é porque, eu tenho tanta fome à noite. Não é que tem fome à noite, não come direito de tarde. Não tem como ter fome de noite. Então, será que esse horário não seria uma boa estratégia? Tá? Então, o que eu coloco para vocês, são várias estratégias. Tem pacientes que eu uso que ele come a hora que ele sente fome. Porque às vezes não responde ao low carb, não responde ao jejum intermitente, ele vai responder que ele vai comer a hora que ele tem fome guiada. Então, cada um é de um jeito. Tem gente que eu faço low carb, gente que eu não faço low carb, gente que eu faço fome guiada, ou seja, come quando está com fome. Alguns casos, jejum intermitente, tá? Que tem horários certos para comer, às vezes faz 3, 4 refeições ao longo do dia. Depois eu posso fazer um periscópio só sobre isso, mostrar todos os protocolos de jejum intermitente. Tem que ser muito longo, então a gente não pode, não posso me ater muito a isso, a gente não consegue terminar hoje. Então, o que eu chamo a atenção para vocês, tá, das estratégias de diminuição de carboidrato, é principalmente a modulação de genes-chave. Genes-chave da queima de gordura e genes-chave da atividade antioxidante. Genes-chave do efeito antioxidante, que é o principal efeito para se proteger o telômero. Então, quando a gente monta um plano, a gente sempre pensa no telômero. Como eu vou proteger o telômero desse indivíduo, tá? Quem tiver aqui em Rio Claro, eu estou aqui em Piracicaba, Rio Claro aqui pertinho, meia hora. Vai na minha palestra amanhã, às 8 horas, eu vou falar bastante dessas coisas, vocês são meus convidados, é uma palestra aberta ao público, não é só para nutricionista. Nutricionistas que forem de Goiânia, eu estarei em Goiânia na sexta-feira, eu vou ministrar um curso de expressão higiênica, usando compostos bioativos, vou falar de low carb, vou falar de proteína, vou falar de gordura. Quem for de Goiânia é meu convidado, só que esse de Goiânia é só para profissionais, tá? Mais informações vocês vão achar lá no Instagram da ABF Eventos. E na palestra de Rio Claro, vocês podem entrar no Instagram da Larissa Bruschinelli ou no meu Instagram, que tem coisas lá falando sobre isso, certo? Mas eu só quis dar uma palhinha aqui para vocês, porque eu tenho recebido uma infinidade de perguntas, principalmente no Snap. No Snap, eu peço desculpas aqui por não responder muito os chats do Snap, mas eu tenho uma média de 30 mil visualizações por cada coisa que eu coloco e uma média de 300, 200 chats para cada coisa que posto. É
humanamente impossível. Eu estou tentando responder tudo, eu tiro uma hora do meu dia para responder, mas não tem dado tempo. Então, esse tema eu escolhi por isso, porque tinha muita gente perguntando as coisas, e eu vou ficar de olho no que vocês estão me perguntando, principalmente no Instagram, que é mais fácil de olhar, dá para fazer uma leitura mais dinâmica ali, e vou falando para vocês aqui no Periscope, que eu acho uma mídia eficiente, que não fica igual no Snap, que você tem que ficar apertando lá o botãozinho para coisa muito técnica. Porque se eu estou mostrando alguma coisa, aqui, não sei o quê, mas para coisa técnica é muito chato ficar apertando o botãozinho ali toda hora. Bom, entenderam um pouco sobre o low carb? Eu acho que teria muito mais coisas para a gente falar, mas só juntando aqui tudo, a gente trabalha o low carb em torno de 25% de carboidrato, que vai dar uns 2 gramas de carboidrato por quilo de peso. Para quem estiver acima do peso, vocês têm que procurar um nutricionista, tá, pessoal, para fazer isso de forma adequada, tá? Aumentar a proteína, trabalhar a proteína em torno de 2,5 3 gramas. Estou falando de um indivíduo saudável, tá? Pessoas que têm doenças específicas têm recomendações específicas. A quantidade de gordura é bem maior, em torno de 40%, é o que eu mais coloco, gordura no plano alimentar, tá? Mas gordura boa, não é ficar comendo banha de porco, e não é ficar comendo, essas gorduras ruins aí que todo mundo come, trans, nem pensar, né? E dá para usar. Me falaram de pré-treino, tô vendo alguém falar de pré e pós-treino aí, bacana, interessante, bem lembrado. Dá para se fazer pré-treino low carb. Eu vou pegar o exemplo da Michi e da Larissa, que são pessoas que vocês conhecem e que são mulheres que têm filho, mulheres normais. Essas meninas, elas fazem, por exemplo, pré-treino sem carboidrato. Elas usam whey, BCA e óleo de coco, e tem dado muito certo. Para todo mundo dar certo isso? Não, tem que tentar, e o nutricionista vai saber se vai dar certo ou não. Então elas fazem muito whey com óleo de coco, não usam carboidrato no pós-treino. A gente faz alguns picos de carboidrato ao longo do dia. Então, quando o percentual de gordura é bem baixinho, dá para fazer uns picos de carboidrato usando dextrose, usando ribose, usando até mel. Por exemplo, 10 horas da manhã, uma colher de mel. 4 horas da tarde, uma colher de mel. Mas quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso é quem tiver com percentual de gordura baixo e quem for orientado pelo profissional a fazer isso. Quem tiver com percentual muito alto, não dá para fazer isso não, porque senão vai estimular o percentual de gordura. Reforço, tem que procurar um nutricionista para isso, tá, pessoal? Então, a gente faz muito isso. Isso entra dentro do low carb, porque a quantidade de carboidrato é muito pequena. É só para fazer um pico de insulina e estimular uma via que a gente chama de via de AKT, via de mTOR, uma via anabólica de síntese proteica. Então, o que a gente faz, o que não falta é estratégia. Para cada um é um jeito. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Ciano, na sua dieta tem isso? Eu falo, na minha que eu como, ele não é que você faz para as pessoas. Eu falo assim, não tem isso. A dieta quem faz é o paciente, eu organizo, porque a minha obrigação é transcrever o hábito do paciente para um hábito saudável. Eu não posso simplesmente falar assim, olha, não vai comer isso nunca mais, porque existe memória afetiva, existe uma série de coisas que estão em torno da alimentação que a gente tem que considerar antes de ficar fazendo a restrição, porque aquilo pode quebrar o cara. Aquilo pode quebrar as pernas e a pessoa às vezes não consegue seguir o plano alimentar. Então o que a gente faz é o que escreveram aí. Individualidade é tudo, tá? Eu estou falando aqui para vocês uma coisa genérica, né, que o low carb eu tenho visto funcionar para muita gente, mas depende da expressão gênica, tá? Tem genes específicos que o low carb não funciona. Que eu não vou entrar nesse detalhe aqui que é bem complexo, mas tem gente que não funciona. Mas para alguns sim. Por exemplo, quando a gente estimula, faz biogênese mitocondrial, usando low carb e usando gordura, a gente aumenta o número de mitocôndrias. Usar o número de mitocôndrias, você pode fazer com que uma pessoa que tinha um metabolismo baixo tenha um metabolismo rápido, mudando o número e a qualidade de mitocôndrias, vamos colocar assim. Porque tem gente que tem muito baixa biogênese mitocondrial, e geralmente são aquelas pessoas que comem muito carboidrato. Tá? Na Boa Forma desse mês, até coloquei ela aqui em cima da mesa, porque a gente escreveu uma matéria sobre dieta low carb, né? Algumas pessoas chamam de cetogênica, mas depende, não é low carb e cetogênica, tem umas peculiaridades, que essa matéria aqui vale a pena a leitura,
Tá bem bom, foi bastante polêmica, tinha um monte de gente comentando, mas na verdade tinha uns desavisados comentando umas coisas que não existem. Então o que a gente colocou na matéria desse mês na Boa Forma foi justamente usar essas estratégias de expressão gênica, usando o low carb para redução de gordura. Só que, claro, a gente não vai colocar isso numa revista popular, né? Tá nesse nível de detalhamento, porque as pessoas não vão entender, quem não for da área pode não entender muito. Mas o que a gente estava mostrando é uma nova forma. Quando a Eliane Contreiras, que é editora de nutrição, me convidou para fazer parte da matéria, eu fiquei bem feliz, que falei assim, olha, acho que a gente consegue levar em palavras mais simples para as pessoas, né, só para chamar a atenção. Se vocês entrarem no supermercado agora, e vocês vão perceber a infinidade de carboidrato que se tem. Se vocês entrarem no 90% das coisas que vocês vão achar lá é com muito carboidrato. Vocês passarem num corredor que venda bolachas, dificilmente vocês vão conseguir levar para casa. Porque tanto carboidrato de alto índice glicêmico, que se a gente come aquilo, é lógico que vai estimular a insulina, é lógico que vai estimular a produção de gordura. Então eu pergunto, para que comer isso? Né? Para quê? Qual o sentido? Né? Você come uma coisa que você tem 2 minutos ali de prazer, de comer aquela bolacha nojenta, e depois fica lá aquelas... Nem vou falar nome, tem a bolacha, aquele recheio nojento e mais uma bolacha. Aí você vai come aquilo, para quê? Não vale a pena, não vale a pena mesmo. Eu acho não se gostar zero, entendeu? Ah, mas é muito gostoso. Meu, tem tanta coisa gostosa, saudável para se comer aí. Hoje, em pleno 2016, que a gente mais tem a opção de coisa boa. Tem a opção de coisa ruim aí, com rótulo de boa também, viu? Tem que ficar muito esperto na hora de escolher as coisas para também não cair armadilha. Mas se vocês entrarem no supermercado, é uma quantidade muito grande de carboidrato. Por isso que essas coisas, porque as recomendações não mudam. Existem interesses também muito importantes ali de grandes empresas que se mudar a recomendação de carboidrato, as empresas têm que se reinventar, porque tem carboidratos muito ruins na formulação. Então o que a gente faz é não escolher aqueles com índice glicêmico alto, começar a ler rótulo mesmo, principalmente a lista de ingredientes. Então eu pego uma coisa, a primeira coisa que eu olho é a lista de ingredientes, eu nem olho para o rótulo, para os números. A primeira coisa que eu vejo é que está na lista de ingredientes. Se tem xarope de frutose, xarope de glicose, eu já fico desconfiado, falo, poxa, isso não é legal, né? Isso não precisava estar aqui. E aí eu já começo a separar algumas coisas, né? Leva tempo fazer compra, viu, pessoal? Tem tanta coisa que confunde. E olha que eu sou nutricionista, estou acostumado a trabalhar com isso. Imagino para quem não é, o aperto que deve ser fazer compra hoje em dia, com a infinidade de coisas que se tem dentro do supermercado. Eu só digo uma coisa para vocês, cada vez mais eu compro coisa na feira, no Mercadão, né? No mercado eu compro mais coisa, produto de limpeza, porque a gente acaba comprando muito mais coisas na feira do que qualquer outro lugar. E eu só digo a vocês, pensem na estratégia low carb, né, de redução de carboidrato, como uma estratégia de saúde. Não é uma estratégia para dar uma secada somente, não. O dar uma secada é uma consequência. Pode usar farelo de aveia aí, viu, Peter? Pode usar farelo de aveia. O farelo de aveia ele entra nas estratégias low carb, melhor do que o flocos, melhor do que a farinha, porque o farelo tem uma quantidade maior de mineral, de beta-glucana. Então a gente usa mais o farelo do que outras coisas. Pode usar, esse aí eu não uso não. Pode usar amaranto em flocos, quinoa em flocos, tudo isso dá para usar, tá, pessoal? Bom, aveia em flocos é melhor. Farelo de aveia é melhor. Farelo de aveia é melhor do que aveia em flocos, tá? Mas pode usar farelo, mas pode usar aveia em flocos também, viu? Se for preferência, pode usar bastante. E entra dentro da estratégia low carb, sabe o que entra? Queijo meia cura. Aí é sensacional, né, gente? Aí é vida. Aí a conversa está começando a ficar boa, né? Então, o queijo meia cura é um queijo onde você tem uma modificação da caseína, da proteína, durante o processo de maturação que sofre o queijo meia cura, a proteína, a caseína, ela se abre levemente. Isso faz com que a digestibilidade aumente muito. Além disso, a grande parte da gordura que ali está é fermentada e produz uma grande quantidade de butirato. Tá? Butirato é um ácido graxo de cadeia curta que tem uma resposta anti-inflamatória. O que tem que ficar de olho é na quantidade de sódio, porque às vezes tem queijo meia cura com muito sódio. Então, o queijo meia cura entra facilmente. Eu faço umas panquequinhas lá de manhã
low carb, que eu uso ovo, farelo de aveia e coloco recheio de queijo meia cura e de cottage. Fica sensacional, tá? Ou então recheio, panquequinha de ovo com farelo de aveia com recheio de ovo mexido. Também faço bastante. Queijo de búfala dá para usar tranquilamente. E é isso aí, pessoal. Bom, acho que só por hoje, né? Tá bom, já deu para entender um pouquinho de low carb. Vamos marcar um periscope por aí, qualquer dia que tiver mais um tempinho, eu marco um periscope. Para quem deseja hipertrofia, faço low carb sim. Depende da fase, tá? Tem fases que quando o paciente está com o percentual bem mais baixo, já dá para jogar bem mais carboidrato. Ao invés de jogar 25, jogar 40, 45, mais 60 não precisa. Então, tem fisiculturistas que dependendo... É que a gente faz muito ciclo de carboidrato. Como assim? Às vezes faz baixo, médio, alto, baixo, médio, alto, baixo, médio, alto. Depende, a gente vai vendo como que vai evoluindo. É difícil colocar assim um padrão. Mas dá para usar sim quando a pessoa está com um percentual bem mais baixo. Dá para fazer um ciclo de carboidrato usando carboidratos de alto índice glicêmico, tá? E em concentrações maiores ao longo do dia, em torno de 45%. Mais 45% dificilmente eu uso, 45% da dieta. Mais 45% dificilmente eu uso, tá bom? Então, o low carb é baixo em carboidrato, tá? Uma alimentação baixa em carboidrato, certo? Baixa em torno de 25%. Isso para mim é baixo. Para mim, posso dizer uma coisa? 25% já está ficando uma dieta quase que normal em carboidrato. O que para mim é baixo quando alguém fala 10%. Do tanto que eu tenho usado. E eu uso na minha alimentação, né, tudo que eu vejo eu faço comigo, viu? Tudo que eu vejo eu faço comigo. Se eu morrer precocemente aí, ou foi alguma coisa que eu bebi, ou alguma coisa que eu fiz. Foi algum fitoquímico novo que eu experimentei aí. Mas eu sempre uso tudo. Já fiz jejum intermitente, uso várias estratégias de low carb e para mim foi muito bom. Eu tive boas respostas, perdi bastante gordura, consegui ganhar massa muscular usando carboidratos nos horários estratégicos, usando no pós-treino. Meu percentual é baixo, então eu consigo usar um carboidrato de altíssimo índice glicêmico, altíssimo mesmo, arroz branco, aquele papa. Então eu saio do treino, eu treino às 11 horas da manhã, eu saio do treino meio-dia, eu vou para casa, eu como primeiro 80, 100 gramas de arroz branco. Depois que eu como arroz, eu como a proteína, como o legume e a salada só por último. Porque meu percentual está baixo. É a hora que eu como mais carboidrato, porque eu faço um pico de insulina. Tá? Eu faço um pico de insulina e isso faz um estímulo anabólico importante. Mas porque meu percentual está baixo. Se o meu percentual estivesse alto, isso não daria certo. Então seria a hora. Primeiro eu teria que diminuir o percentual para depois fazer esse estímulo. Tá? Então, na minha alimentação, eu como carboidrato no almoço, tá? Porque eu treino, isso que eu falei para vocês, porque eu treino às 11 horas, então meu pós-treino é almoço, não tomo whey, não tomo nada de pós-treino, meu pós-treino é comida, aí eu vou, como, e uso carboidrato no lanche da tarde, é onde eu uso tubérculo, mandioquinha, cará, inhame, batata doce eu não gosto muito do gosto, mas se tiver que comer, como. Mas eu gosto de comer cará e inhame. O inhame tem um índice glicêmico bem baixinho, 35, batata doce é 50 e poucos. Então, acaba que eu uso bastante inhame e cará nesses horários. Então, eu uso bastante carboidrato no almoço e no lanche da tarde. No jantar, geralmente, eu não como carboidrato. No almoço, eu como o que eu falei para vocês. No café da manhã, eu como baixo carboidrato. Mais carboidrato de fruta de baixo índice glicêmico. Gosto muito de kiwi, gosto muito de abacate. Mas como que eu gosto? Não porque ninguém é obrigado a comer kiwi se não gostar. E também não precisa também comer kiwi o mês inteiro. Porque esse é o mês do kiwi. Não, pelo amor de Deus. A gente varia a fruta, que a gente mais tem é fruta de baixo índice glicêmico aí. Uso iogurtes com alta concentração de proteína, que tem bastante aí no mercado, às vezes no lanche da tarde. De proteína no lanche da tarde, eu uso muito atum, sardinha, proteínas vegetais, proteínas em pó vegetais, proteína de arroz, proteína de ervilha, whey, uso tudo isso à tarde. À noite, no jantar, como mais proteína. Na ceia, geralmente não. As minhas ceias eu não faço, raramente como proteína. A ceia, para mim, é o momento de comer menos proteína, porque atrapalha muito o sono. É hora de comer mais fibra, a hora de tomar mais chá, de ingerir mais fitoquímico, a hora que eu tomo meu própolis e todas as coisas lá.
certo? Esses dias eu coloquei no Snap o dia inteiro, tudo que eu comia, para as pessoas terem noção de como isso é possível, não para ninguém reproduzir, mas para ver o quanto é possível ter uma alimentação saudável e prazerosa. Eu não gosto de comer nada ruim, nada que eu não goste. Se eu não gostar, não como. Então a primeira coisa, o primeiro critério para comer é gostar. Então ninguém precisa comer o que não gosta para ser saudável. A gente mais tem a diversidade de alimentos aí, tá? Não coloco polvilho doce, azedo e panquequinha, não. Coloco só farelo de aveia. Polvilho doce e azedo não tem glúten, mas tem um índice glicêmico alto pra caramba. Então, cuidado com farinha de arroz, com polvilho, que o pessoal está usando aí em quantidades bem altas, em receitas, porque não tem glúten. Tem muitos alimentos gluten free, sem glúten, que tem uma carga glicêmica mega alta. E aí você joga insulina às vezes muito alta em momento que não era para isso acontecer. E aí estimula sim. Faço cápsulas, alguém está falando aí, faço cápsulas antioxidantes, eu tomo cápsula antioxidante, tomo cápsula anabólica, tudo que eu calculo para o meu tipo, para o meu perfil genético. Eu já fiz exame genético, já fiz screening genético, tá? E isso mudou bastante a minha forma de prescrever. Então, pelo exame genético, eu consigo fazer uma boa... Pode usar espelta sim, Hillion. E aí, pessoal de Miami, vocês estão aí? Então, pode usar sim. Olha, o pessoal de Miami está aí. Abração para vocês. Bom, pode usar sim. E aí, Cris, você que está aí, Cris? Saudade de você, abração. Bom, pode usar espelta sim, tá, Cris? Aí nos Estados Unidos tem o extrato de espelta que vende aí no Whole Foods, que é o leite de espelta, que é bem bom, tá? Tem uma qualidade boa, mas tem os leites os extratos, né? Os extratos vegetais que também são bem bons, certo, pessoal? Que dá para usar. Isso tudo a gente consegue usar no low carb, porque mais usando associações. Coloca um farelo de aveia junto aí, concentra a proteína, que a proteína é baixa, tá? Mistura um pouquinho de farinha de arroz, pode usar o pão de espelta, mas aquele pão que tem lá na seção de congelados que tem mais proteína, tá? Tem os Ezequiel Bread, que tem bastante proteína, que dá para você usar aí, viu, Cris? Estou falando para quem mora nos Estados Unidos, tem os Ezequiel Bread da vida lá, que são pães sem glúten, que fica na seção de congelados e que tem uma quantidade de proteína boa, tem pão proteico. Adeus tapioca, né? Dor no coração. A tapioca é sensacional, tá? De vez em quando dá para comer uma tapioca assim, não é esse terrorismo todo não, mas coloca um recheio proteico. Não vai comer tapioca com geleia também, né? Aí é demais. Então come tapioca com ovo mexido, tapioca com franguinho desfiado, joga um pouquinho mais de proteína nesses recheios aí, mistura tapioca com um pouquinho de farinha de aveia, que eu faço isso, tá? Dá pra fazer certinho, mas não mistura a tapioca na farinha de aveia e põe na panela, que não vai virar tapioca não. Então primeiro põe a goma, depois joga o farinha de aveia por cima, dá uma apertadinha assim que já vai virar uma goma fácil. Tem mais gente perguntando aí sobre a pasta de amendoim, os cremes de nuts, né? Pasta de amêndoa, pasta de um monte de coisa. Eu gosto, eu uso bastante pasta de... Eu particularmente uso mais as pastas de castanhas. Tem castanha com coco, tem no mercado pastas bem boas aí com castanha e coco, e além disso bem gostosa, pasta de amêndoa, pode usar, só que as quantidades, eu sugiro que vocês vejam com os seus nutricionistas, mas dá para usar como pré-treino, por exemplo, é um bom pré-treino, eu gosto de pasta de amendoim como pré-treino, associado a um carboidrato de baixo índice glicêmico com a proteína. Eu faço, às vezes, eu bato o whey com pasta de amêndoa. Eu pego um scoop de whey, uma colher de pasta de amêndoa e água. Nossa, além de ficar bom, ficar gostoso, é um mega power pré-treino, né? Tem que inventar, né, gente? Tem que criar coisas. Às vezes coloco abacate com... umas gororoba aqui. Abacate com pasta de castanha, mais whey e água, ou pasta de... ou como chama? Proteína de arroz, dá para colocar também, que fica bem bom, tá? Limão em jejum faz parte da minha vida, então eu faço isso todo santo dia, eu uso o limão em jejum, tá? E esse limão em jejum, ele auxilia no estímulo de secreção pancreática e biliar,
Então ele ajuda a alcalinizar o intestino. Apesar de ser muito ácido, o fato do limão ser muito ácido, ele faz com que aconteça uma secreção muito grande de conteúdo biliar e pancreático. Tanto o conteúdo biliar quanto o pancreático são conteúdos alcalinos. Isso alcaliniza bastante o intestino. É bom alcalinizar o intestino? Sim, é bom porque melhora o processo digestivo. Se eu tomo limão antes de uma refeição grande, isso vai facilitar bastante a digestão do que você vai comer em seguida, certo? Então, aqui eu tenho um monte de pasta aqui, ó. Por exemplo, ó, gente, isso aqui não é merchan não, tá? Isso aqui é só uma pastinha de castanha, tá vendo? Que eu uso bastante. Essa aqui é uma pastinha de macadâmia e coco. Às vezes eu pego uma colher e coloco no whey. Eu tenho um monte de coisa aqui, ó, que fica aqui atrás de mim, que eu vou usando, ó, um armário super grande que tem um monte de suplemento que eu vou usando para orientar meus pacientes, né, para que eu possa auxiliar nas escolhas. Ó, não tem cerveja na geladeira, viu? Tá alguém falando, mostra a cerveja na geladeira. Não tem cerveja na geladeira, tá? A única coisa que tem na geladeira é leite. Nem sei se tem leite vegetal na geladeira, mas tem um monte de marmita lá na geladeira. Inclusive hoje é segunda sem carne, eu tô com uma super marmita lá, que tem umas almôndegas de quinoa, mais tubérculo e mais brócolis, que eu vou comer daqui a pouco, eu estou ficando com fome, certo? Então, pessoal, eu vou me despedir de vocês aqui, só passei um pouquinho para sugerir ou para chamar atenção. Será que vocês não estão exagerando demais no carboidrato na vida de vocês? Não? Será que não está over? Será que vocês não estão comendo muito pãozinho francês aí no café da manhã, não? Será que vocês não estão colocando açúcar em coisa desnecessária? Já viram colocar, a gente está no restaurante, a gente vê isso, a pessoa abre um saquinho de açúcar e colocar no suco de laranja? Por que alguém colocaria açúcar no suco de laranja? Não é verdade? Será que vocês não estão comendo muito macarrão aí, não? Compra macarrão de grão de bico. Será que vocês não estão comendo muito bolo aí, não? Come um bolo mais proteico. Vai lá no meu aplicativo, Food for Fit. Repetir, Food for Fit. Lá no Food for Fit tem um monte de receita, tem receita sem glúten. Eu estou fazendo uma sessão agora low carb, que a gente vai colocar no aplicativo. E, bom, tenho feito bastante a minha parte aqui para tentar conscientizá-los dos grandes problemas da ingestão de carboidrato. Eu fui para os Estados Unidos agora, trouxe um livro bem bacana. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aí aqui é o armário de livro, tá, gente? Que é esse livro aqui, que mostra... esse livro é bem bacana, tá? Que mostra a alimentação com índice glicêmico mais baixo como uma boa estratégia, tá? Eu tenho esse outro aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, que chama Gorduras Boas. Gorduras Inteligentes. É um livro bem bom que também mostra bastante os benefícios de se comer uma concentração maior de gordura. Além disso, tem um outro gordura que chama Eat Fat, que é um livro desse ano, está sendo um best-seller do Mark, que é um grande nome na nutrição, na ciência, tá? E aí funciona bastante, tá bom? Pessoal, vou me despedir de vocês aqui, forte abraço, obrigado por vocês estarem presentes e tamo junto, tá bom? Contem comigo sempre aí. Abraço, Léo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Mais dúvidas vocês podem me perguntar no Periscope, no Instagram, tá? Eu vou ver se nessa semana ou na semana que vem eu consigo fazer mais um Periscope aqui, tá bom? Abraço para vocês, pessoal.